Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Isso é tão triste o que eu vou relatar aqui, ó. Existem pessoas que vivem em função de uma vingança da parte de Deus a quem lhe feriu. Isso não é vida. Isso é triste. A pessoa que vive em função de uma vingança da parte de Deus a quem lhe feriu, ela não vive. Isso não é vida, ela vegeta. É tão triste ver pessoas nesse pensamento fixado, fechado, esperando uma vingança da parte de Deus que nunca vai vir do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha. Eu gravei um vídeo aí de uma pessoa que disse que não acha que é vitória a pessoa superar, a pessoa falou, né, no comentário dela, que ela não acha que é uma vitória a gente superar algo, né, que fizeram a gente. Ela não acha que é uma vitória. Ela não pensa que é uma vitória, certo? Ela não acha certo você ter superado na cabeça dela, certo? Ela não acha certo que isso não é uma vitória, certo? Ela não acha certo, né, que superação é uma vitória. Triste isso. Aí a pessoa me diz assim, ó: eu não acho certo o tempo ter passado e as pessoas usarem como forma de superação tamanha humilhação. Quando a gente supera as humilhações das outras pessoas, nós somos fortes. Somos mais fortes que elas, porque elas precisam nos humilhar para se sentir melhores, mas é o contrário. Quem supera é que é melhor. Quem supera tem paz, mas quem humilha não tem paz. Somos fortes porque conseguimos superar certos tipos de traumas, certo? E humilhações provocadas e vindas de outras pessoas. Mas essa daqui, ela não acha certo a gente superar as humilhações. Então é para se sentir humilhada? Então eu tenho que me permitir me sentir humilhada? Ser fraca? Não. Eu sou forte quando eu mostro para outra pessoa que a humilhação que ela me fez não me faz mal, não me mata, não me fere. Eu sou forte quando a humilhação que a outra, se a intenção da outra pessoa é me humilhar para se sentir melhor, ela não vai conseguir isso aqui. Quando eu supero, eu mostro para ela, certo? Eu mostro para ela que eu sou melhor do que ela, que eu tenho uma capacidade que ela não tem. Quando eu supero algo na minha vida, eu mostro para aquela pessoa que eu sou, sim, sou melhor do que ela, certo? E que ela, para ela se sentir melhor, e ela é o oposto, ela, para se sentir melhor do que eu, ela precisa magoar, ela precisa humilhar, ela precisa trair, ela precisa, porque pessoas mal amadas, pessoas infelizes fazem isso. Mas eu não sou uma pessoa infeliz. Eu não sou uma pessoa mal amada. Pelo contrário, eu sou uma pessoa feliz, tenho paz, certo? Mas essas pessoas que fazem isso precisam humilhar alguém para se sentir bem, precisam ver a desgraça dela, fazer uma desgraça da vida dela para se sentir bem. Meus queridos, meus amados, essas pessoas não se sentem bem nem aqui nem na China, certo? Elas são mal amadas. Elas têm, certo? Uma dor terrível que anda com elas, certo? Então, quando eu supero algo, eu sou melhor que essas pessoas. Quando eu supero uma traição, eu sou melhor do que essas pessoas. Eu sou melhor do que essas pessoas que me traíram. Sou melhor, porque eu sou forte, sou firme, certo? Me levanto
com facilidade, quando eu supero, certo? Eu provo que eu sou melhor do que elas, sim. Eu provo que eu não sou fraca como elas. Eu provo que o que elas me provocaram não me mata, não me fere, certo? Que ela não conseguiu, certo? Eu provo para essas pessoas que ela não conseguiu o intuito delas, certo? Se o intuito dela era me ferir profundamente, certo? Elas não conseguiram porque eu superei. Se o intuito delas era me ver para baixo, era me ver triste, era me ver pelos cantos chorando, ou me ver na cama de um hospital, ou qualquer outra coisa, elas não vão me ver, porque eu superei. Se esse era o intuito delas, elas vão perder tempo. Elas perderam tempo, certo? Porque eu superei, certo? E se eu superei todas as coisas que já aconteceu comigo, e se eu superei todas as coisas que aconteceu comigo, quer seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, eu vou continuar superando muitas outras. E é isso que me torna uma pessoa melhor, uma pessoa viva, capaz. E é isso que me torna uma pessoa feliz, de bem com a vida, certo? E para isso, eu não desejo o mesmo mal que essas pessoas me fizeram, eu não desejo para elas, certo? Como eu disse aqui, certo? Aí a pessoa chega aqui e diz, eu não acho certo o tempo ter passado e as pessoas usarem como forma de superação tamanha humilhação. Enquanto não houver a mão de Deus sobre o teu ex, né, marido, essa história está longe de ser superação. Eu falo isso por experiência própria, eu não sei nem que experiência própria essa pessoa teve. Passei pelo mesmo processo que o teu e até hoje espero a justiça de Deus, a esperar sentada, porque em pé cansa, viu? Não sinto mais ódio em nada, mas espiritualmente sinto que Deus tem que tratar e muito. Pois é, faço das palavras da pessoa aqui, certo? Minhas palavras, Deus tem que tratar esse tipo de pessoa, certo? Que vive em função de uma vingança da parte de Deus a quem lhe feriu. Esta aqui é uma delas, certo? E eu respondi à pessoa, vou ler aqui o que eu respondi a esse tipo de pessoa que vive em função de uma vingança da parte de Deus a quem lhe feriu. Vou responder. Então você que tem esse pensamento, você que tem esse achismo, deixa eu dizer, então você não entendeu nada do evangelho, do amor, da compaixão e da misericórdia de Cristo. Se você tem esse pensamento, você vai morrer esperando, além de cansar, esperando esse tipo de justiça. Espiritualmente falando, Deus tem que tratar com esses tipos de pessoas. Deus tem que tratar com você mesmo. E muito, viu? E muito, viu? Porque o negócio tá sério, principalmente se não mudar esses pensamentos doentios de achar que a justiça de Deus é vingança. Vai esperar sentada, porque em pé cansa, com esse pensamento. O quanto você tem de ressentimento, a pessoa aqui do comentário. Estou respondendo aqui o comentário. O quanto você tem de ressentimento no coração é brincadeira. Ainda dá pra gente ver e perceber que você nunca superou o que aconteceu com você. E se não perdoar e superar de verdade, a coisa vai ficar feia. Porque a paz que vem de Deus, com certeza, você não tem. Porque o pensamento e achismo já revela que você não tem. Isso foi o que eu respondi à pessoa, gente. Realmente a pessoa aqui tem um ressentimento tão grande, mas tão grande. Ela não superou o que passou com ela. O que fizeram, eu não sei o que foi que fizeram com esta pessoa. Mas pelo pensamento dela aqui, dá para perceber o quanto ela é rancorosa, certo? Rancorosa e ressentida. Ao ponto de esperar um tipo de justiça da parte de Deus que nunca, nunca, nunca vai acontecer na vida dela. Ela vai morrer, certo? Nesse pensamento
E nesse achismo, se ela verdadeiramente não mudar esse pensamento, essa pessoa do comentário aqui, não mudar esse pensamento aqui, porque ela acredita em uma vingança da parte de Deus, certo? Porque ela acha que enquanto não houver a mão da parte de Deus na vida do esposo, ex que ela chama aqui, ela não tem paz. Ela está esperando uma vingança da parte de Deus sobre aquela pessoa que lhe feriu e que isso nunca vai acontecer na vida dela, certo? Isso nunca vai acontecer, porque para ela a história só termina, a história só realmente só é vitória para ela, no caso da pessoa aqui, só vai ser uma vitória para ela quando ela vê o seu marido vingado. Talvez ela nem veja o seu marido vingado, talvez ela morra antes. Talvez se ela não mudar esse pensamento dela, ela nem veja a vingança da parte de Deus, porque ela está esperando um outro tipo de vingança da parte de Deus, certo? Ela está esperando um outro tipo. Talvez se essa pessoa aqui verdadeiramente não mudar o pensamento dela, não mudar esse achismo dela, talvez ela nunca veja, nunca, mas nunca mesmo, certo? Que ela morra antes, né? Talvez ela morra antes, certo? Porque acontece muito isso aqui, certo? Ela morra antes de ver a vingança de Deus na vida do ex, que ela chama de ex, certo? Porque ela está esperando uma vingança que não existe vinda da parte de Deus. Ela está esperando uma vingança que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Ela vai esperar em pé, porque ela tem que esperar sentada, porque em pé cansa, né? Tem que sentar, porque em pé vai cansar. Ela está esperando uma vingança, certo? Humana, sobre-humana. E a vingança de Deus, meus amados, ela não é sobre-humana. A vingança de Deus não é com o mesmo pensamento que a gente. Não é como nós estabeleceríamos uma vingança para alguém, como a gente maquinaria uma vingança para alguém. Não é. Não pense porque a vingança de Deus, ela não é igual à da nossa, igual ao nosso pensamento. Então você vai perder tempo esperando uma vingança da parte de Deus, esperando a mão de Deus descer sobre aquela pessoa, sobre a sua visão. Você vai perder tempo. E você, certo, não vai ter paz nunca, esperando esse tipo de vingança. Você, certo, nunca vai ter paz, porque não pode uma pessoa, não pode uma pessoa dessa, que tem esse tipo de pensamento, ter paz. Não pode. Tem pessoas que vivem a vida toda, infelizmente, esperando que o mal venha sobre alguém, que um mal terrível venha sobre a vida de alguém que lhe provocou mal, que lhe feriu, que lhe humilhou, que fez qualquer outra coisa com você e que você não conseguiu perdoar e superar, porque só consegue superar quem perdoa, certo? De verdade. Só consegue superar quem perdoa. E se você não perdoar, você nunca vai superar. Você vai passar a vida toda, infelizmente, tem pessoas que descem as covas sem perdoar alguém que lhe feriu um dia. Isso é triste. É triste. É triste. Tem gente que vive a vida toda sem paz alguma, certo? Sem paz alguma. Porque viveu a vida toda se corroendo de ressentimento por aquela pessoa que lhe fez o mal, porque ela se corrói por dentro. Ela se corrói, se mata aos pouquinhos por dentro, até verdadeiramente ela morrer fisicamente. Isso é triste. A pessoa partir dessa vida cheia de ressentimento, cheia de mágoa, cheia de ódio. Certo? Porque jamais eu não posso crer aqui que essa pessoa que tem esse sentimento aqui, esse achismo, esse pensamento aqui, tenha paz. Eu não posso crer, meu filho, porque vai totalmente de desencontro com a palavra de Deus.
Certa pessoa não conhece a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus. Essa pessoa não tem paz, porque ela está aqui esperando. Porque ela acha que enquanto não houver, veja o quanto ela está esperando, enquanto não houver a mão de Deus sobre o ex dela, não está superado. Quer dizer que ela precisa ver a vingança de Deus para ser superado. E do que vai adiantar Deus descer a vingança dele sobre a vida de alguém se ela não perdoar? Não adianta de nada se ela não superar primeiro. Deus fazendo ou Deus não fazendo, se ela não perdoar, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, meu amado. Se Deus descer a mão dele sobre a vida de alguém que fez o mal a alguém, ao seu próximo, não vai mudar nada se você não conseguir perdoar. Não vai mudar nada, porque em muitos casos Deus já fez a vingança dele e você ainda está esperando a mão de Deus descer sobre a vida daquela pessoa, mas você não percebeu que Deus já vingou e você está esperando a mão de Deus ainda descer. Mas você não enxerga porque você está com a raiz de amargura dentro do seu coração. Porque você não superou, porque você não liberou perdão. Então você vai passar a vida toda esperando. Deus vai, certo, pedir a justiça dele e você nunca vai perceber. Certo? Então cuidado. Não vive não. Isso não é vida. Perdoe.